Queridos irmãos, muito boa tarde, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que é para pregar o Evangelho. Ele disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. É um dever de todos nós que um dia aceitemos a Jesus Cristo. Nosso dever é testemunhar, é pregar a palavra de Deus. É necessário pregar a palavra de Deus. A pessoa que ouve a pregação da palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então se faz necessário pregar a preciosa palavra. Eu sou o evangelista Édio, do canal A Voz do Atalaia. Te convido a vir comigo em uma breve meditação na palavra de Deus. E peço a sua ajuda, dê um like, compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Você tem a liberdade de compartilhar as mensagens pregadas nesse canal, nos grupos de WhatsApp, compartilhar entre os irmãos. Você tem total liberdade. Eu me esforço aqui para pregar a pura e preciosa palavra de Deus. A nossa vida está na presença de Deus e a mensagem que pregamos é a mensagem bíblica, a mensagem cristocêntrica. Quero meditar no livro, no Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, e te convido a vir comigo nesta breve meditação. O encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo. Nicodemos era um homem famoso, um mestre em Jerusalém, muito conhecido, muito famoso, e pelo que vemos, ele tinha posses, e ele pensou em se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Ele se intencionou no seu coração ter um encontro com Jesus. E à noite, ele foi ao encontro de Jesus Cristo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestres, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele ouvia, analisava o que acontecia na vida de Jesus Cristo por onde Jesus passava. Jesus Cristo veio para pregar o precioso Evangelho. E além de pregar o Evangelho, ele operava sinais e maravilhas. Ele era um homem de palavra e de unção e de atitudes. E acontecia milagres estrondosos. Uma certa ocasião, esse foi o primeiro milagre, ele estava em uma festa de casamento e o vinho acabou. Sua mãe chegou e disse para ele: o vinho acabou. Ele disse: mulher, que tenho contigo? A minha hora não chegou ainda. Mas Maria disse para os serviçais: vocês façam tudo o que ele vos mandar. E Jesus Cristo então transformou água em vinho. Jesus começou a fazer milagres e maravilhas, curando pessoas, libertando pessoas de opressões, perdoando pecados e salvando pessoas. Uma certa ocasião, ele estava no meio de uma multidão, pregando a palavra, falando a palavra de Deus. 4 amigos lembraram de um amigo que estava paralisado. Esses 4 amigos se reuniram e se uniram e foram buscar o seu amigo que estava paralítico.
E quando chegaram ali, uma grande multidão cercava o Senhor Jesus Cristo. Mas eles tiveram uma ideia, alguém deles tiveram uma ideia, vamos subir no telhado e destelhar e descer o nosso amigo pelo telhado. Olha o que fizeram. A fé trabalha em prol de outros. Conseguiram então subir aquela pessoa que estava paralisada e conseguiram descer. Acredito que Jesus parou de falar e, vendo a fé trabalhando, quando aquele moço foi depositado, chegou ali, desceu, na presença de Jesus, os 4 amigos parece que foram decepcionados, porque eles queriam que Jesus os curasse. Mas Jesus Cristo disse para aquele moço: filho, os teus pecados te são perdoados. Parece que eles ficaram decepcionados e a multidão também se decepcionaram. Porque a grande multidão quer bênção, quer cura, quer libertação. Mas não querem a salvação, não querem perdão, não querem ter vida nova. A maior intenção do Senhor Jesus Cristo através do Evangelho, através da pregação, é trazer perdão, é trazer salvação para aqueles que ouvem a sua mensagem. E Jesus Cristo disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Eles ficaram tristes, aborrecidos. E Jesus então disse para eles, para aquela multidão: por que estão pensando mal em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Perdoado-te são os teus pecados, ou dizer: levanta, toma tua cama e vai para a tua casa? Quero que vocês saibam de uma coisa. O Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. E Jesus Cristo olha para aquele moço, não como a maioria dos pregadores hoje, porque uma grande maioria pode olhar para a família e falar: eu vou orar por ele, vou fazer uma campanha, vou jejuar por ele. Jesus Cristo não fez isso. Jesus simplesmente disse: moço, levanta, tome a tua cama e vai para a tua casa. No momento em que o Senhor Jesus disse essas palavras, as artérias, os nervos, a pele, o sangue, começou a reviver dentro daquele paralítico. E diante daquela multidão ele se levantou. A multidão viram isso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A finalidade crucial, primeira, é perdoar pecado, salvação, renovo, vida eterna. Depois vem a cura, o milagre. Porque a grande multidão quer só a cura. Lembra quando ele estava no deserto? Uma multidão se reuniu perto dele. E no meio daquela multidão, Nicodemos não estava. Não tinha nenhum médico, nenhum doutor da lei, nenhum renomado, nenhum cientista. Ele viu pessoas simples e humildes. Então ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele lançou um convite de salvação. Cansados e sobrecarregados. As almas estavam cansadas, espíritos sobrecarregados. A multidão correu para ele. E creio que ele perdoou a muitos. E curou a muitos também. Porque aquele que fez o convite é o mesmo que tem o poder
para curar, para libertar, para salvar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nicodemos, curioso, foi encontrar com ele à noite. E chegando perto dele já disse: Senhor, mestre, tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz se Deus não for com esta pessoa. Olha o que Jesus Cristo disse para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou assustado, atônito, e disse: como pode, Senhor, um homem sendo velho nascer de novo? Nicodemos era famoso, rico, estudado. Como hoje, tem muitas pessoas famosas, estudadas, aparentemente cultas, mas não sabe o que é perdão, o que é novo nascimento, o que é salvação em Cristo. Nicodemos, culto para o mundo, mas leigo quanto às coisas de Deus. Talvez seja o caso seu, ou de alguém que você conheça. Nicodemos então disse: como pode o homem nascer de novo sendo velho? Porventura deve tornar ao ventre da sua mãe nascer novamente? E Jesus Cristo respondendo disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, da palavra e do Espírito, o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus Cristo veio para pregar o evangelho simples e puro. E o Espírito Santo trabalha através da pregação do evangelho. Foi isso que aconteceu na vida de Nicodemos. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nicodemos ouviu a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Nicodemos ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo trouxe ao coração de Nicodemos a revelação da palavra. E vemos que Nicodemos se converteu pela palavra simples e pura de Deus, pela palavra simples e pura de Jesus Cristo. Jesus Cristo está pronto para perdoar os pecados. Há perdão para você. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Precisamos de Deus, precisamos do seu perdão. O que vemos hoje é evangelhos e evangelhos sendo pregado, mas a maioria chamando as pessoas para pactar com Deus. Quanto mais você pactar, quanto mais você ofertar, quanto mais você dar dinheiro na igreja, no ministério de fulano e fulano e fulano, mais Deus vai te abençoar. Não é isso que a Bíblia diz. O nosso Deus é puro, santo e verdadeiro. E ele disse: dai de graça o que de graça recebeste. Não vemos na Bíblia os apóstolos com essas falácias. Não vemos na Bíblia os apóstolos cobrando para pregar. Não vemos. Mas hoje, infelizmente, a ambição pelo dinheiro
tem tirado a pureza do evangelho de muitos corações. Eu não estou generalizando. O que Deus quer hoje é que nós possamos guardar em nosso coração a sua palavra, que é pura, santa e poderosa, e não negociar a palavra por dinheiro, não negociar a fé, que é cristocêntrica, por dinheiro. Lembro-me do que aconteceu com o moço de Eliseu. Não me lembro se é o moço de Eliseu ou de Elias, que o profeta liberou a cura e não cobrou nada, mas o moço correu atrás. E pegou ouro e prata. E quando o moço chegou perto do profeta, o profeta lançou uma palavra. E aquele moço ficou canceroso, aliás, ficou leproso. Quantas pessoas aparentemente saudáveis no nosso tempo? Quando eu estou falando isso, estou falando de uma liderança, de pregadores que alcançaram fama, mas não percebe que estão leprosos porque estão vendendo as coisas de Deus. E com Deus não se brinca. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, o homem ceifará. O Senhor Jesus Cristo disse, há 2000 anos atrás, praticamente: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas não é o evangelho da prosperidade, não. É o evangelho simples e puro. O que é oferecido hoje no evangelho da prosperidade? Quanto mais você pacta, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você oferta, mais você vai ser abençoado. Isto é engano. Hoje se prega muito sobre o carro, sobre a casa, sobre a chave, sobre a prosperidade. Mas o evangelho bíblico, o foco dele é o perdão de Cristo, é renovação, é vida nova, é vida eterna. Jesus Cristo, um dia pregando a palavra, ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O evangelho simples e puro é um convite de Deus para o ser humano reconhecer que é pecador e ter um encontro com Jesus Cristo. Quero parar por aqui. Graça e paz da parte de Deus seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe rica e poderosamente.